Riram dele e mandaram ele sair dizendo que não era bem-vindo. Um catador de recicláveis, sujo de poeira e cansaço, foi humilhado na porta de um clube de luxo como se fosse invisível, ou pior, como se não fosse gente. Mas o que ninguém ali sabia é que aquele homem enxergou algo que mudou tudo. Você já parou para pensar quantas vezes uma pessoa humilde é julgada só pela aparência? Aqui a injustiça foi pública, cruel e sem piedade. Um homem que só queria passar foi tratado como ameaça, expulso, desprezado, diminuído. E o que estava em jogo não era só o orgulho dele, era a segurança de todo mundo que estava lá dentro. Porque enquanto os ricos passavam sem olhar, enquanto o dono do clube se achava acima de tudo e de todos, aquele catador percebeu um sinal que ninguém mais percebeu. Um detalhe pequeno, um gesto errado, um símbolo que só alguém com um passado muito específico poderia reconhecer. E é aí que essa história começa a virar. No meio da humilhação existe um passado enterrado, uma missão esquecida, um segredo que nunca veio à tona. E quando tudo foge do controle, quando o perigo deixa de ser invisível, apenas uma pessoa entende o que realmente está acontecendo, justamente aquela que foi mandada embora como se não valesse nada. Essa história não é só sobre riqueza e pobreza, é sobre arrogância, julgamento, silêncio e o preço de subestimar alguém. Fica comigo até o fim, porque o que esse homem faz depois da humilhação muda o destino de todos ali dentro. E enquanto você escuta, me conta nos comentários de onde você está assistindo agora. Porque histórias assim atravessam cidades, estados e falam com quem já foi julgado sem ser ouvido. Na porta do clube de luxo, tudo parecia organizado demais para permitir qualquer desvio. Carros importados paravam, portas se abriam, perfumes caros escapavam no ar, enquanto um catador de recicláveis permanecia ali, imóvel, segurando um saco gasto, tentando não chamar atenção. Ele não pedia nada, não falava nada, apenas existia. E, ainda assim, incomodava. Os olhares atravessavam seu corpo como se ele fosse um erro na paisagem, algo fora do lugar que precisava ser removido rápido. O segurança foi o primeiro a se aproximar, com aquele tom treinado de quem manda sem precisar gritar. Disse que aquele espaço não era para ele, que estava atrapalhando a entrada, que precisava sair dali imediatamente. O catador tentou explicar que só estava descansando por alguns minutos, que não causaria problema, mas as palavras morreram antes de ganhar força. Pessoas bem vestidas pararam para observar, algumas com curiosidade, outras com desprezo aberto, todas confortáveis demais para se importar. Foi então que o dono do clube apareceu. Não perguntou o nome dele, não quis ouvir história nenhuma, apenas confirmou a ordem com um gesto seco, como quem manda tirar um objeto quebrado da frente da casa. A humilhação foi silenciosa, mas pesada. Não houve grito, não houve empurrão, só aquela sensação esmagadora de ser tratado como menos que ninguém, bem ali na frente de todos. Enquanto isso, uma jovem observava a cena de longe. Ela já tinha conversado outras vezes com aquele homem simples, sem saber quem ele realmente era, nem de onde vinha. Para ela, ele era só alguém educado, atento, que escutava mais do que falava. Mas agora, vendo aquela expulsão, algo começou a se mover por dentro dela. Como um incômodo difícil de explicar, o catador abaixou a cabeça, deu alguns passos para trás, sentindo o peso antigo da rejeição voltar com força. Só que naquele mesmo instante, algo diferente aconteceu. Um detalhe quase invisível rompeu o barulho do lugar. Um movimento estranho. Um olhar rápido demais. Um símbolo discreto passando despercebido entre os convidados. Ele parou, respirou fundo. O desconforto virou alerta, e mesmo sendo mandado embora, ele ficou atento porque aquilo não combinava com uma noite comum de luxo, poder e aparências. Ali, cercado por luzes e arrogância, ele percebeu que aquela expulsão era apenas o começo de algo maior. O ambiente continuava elegante, a música suave escondia tensões, e risadas tentavam fingir normalidade, mas o catador sentiu um frio conhecido na nuca. Um pressentimento antigo que despertava quando algo estava prestes a sair do controle. Ele conhecia esse silêncio falso, conhecia aquele tipo de olhar, e mesmo caminhando para longe da porta principal, manteve os sentidos abertos, atento aos passos, às vozes, às presenças que não combinavam com festas. Porque certas experiências não se apagam, apenas dormem, esperando o momento exato de acordar novamente. Sem entender totalmente por quê, ele desacelerou, observou os arredores, e sentiu que aquela noite exigiria uma escolha difícil, daquelas que mudam destinos e revelam verdades escondidas logo adiante. Dentro do clube, algo começava agora. A humilhação continuou mesmo depois que ele se afastou alguns passos, porque naquele tipo de lugar o desprezo ecoa. O dono do clube não se contentou em mandar retirar. Precisou reafirmar o poder. Falou alto o suficiente para que todos ouvissem que aquele homem não combinava com o ambiente, que clientes importantes poderiam se sentir ameaçados, que ali era um espaço exclusivo. Cada palavra era dita com calma, mas carregava veneno. O catador sentiu o rosto esquentar,
não de raiva, mas daquela vergonha antiga, que quem já foi julgado pela aparência conhece bem. As pessoas ao redor fingiam normalidade. Algumas riam constrangidas, outras desviavam o olhar para não se envolver. Houve quem sacasse o celular discretamente, como se aquela cena fosse entretenimento. A indignação era silenciosa porque ninguém queria ser o próximo alvo. O catador manteve a postura ereta, respirou fundo e apertou o saco de recicláveis com mais força, como se aquilo fosse a única coisa que ainda o mantinha de pé. A jovem que observava tudo sentiu um nó no estômago. Aquela não era a mesma pessoa gentil com quem ela conversava nos fins de tarde, quando escapava da rotina pesada da família. Ela percebeu o exagero, a crueldade gratuita, o prazer disfarçado em diminuir alguém. Mas também percebeu algo mais inquietante. O olhar do catador não era de derrota. Havia tensão ali, um foco estranho para alguém que acabara de ser expulso. O segurança se aproximou novamente, desta vez mais ríspido, pedindo que ele se afastasse ainda mais da entrada principal. O dono do clube cruzou os braços, satisfeito, certo de que tinha colocado tudo no lugar. Luxo de um lado, pobreza do outro, ordem restabelecida. Só que o catador, ao dar mais alguns passos, virou levemente o rosto e observou o movimento de um grupo que acabara de chegar. Homens bem vestidos, credenciais no peito, postura rígida demais para convidados comuns. Enquanto a humilhação ainda vibrava no ar, algo começou a se encaixar na mente dele. Um padrão antigo, esquecido, que só quem viveu certas situações reconhece. A jovem notou a mudança. O corpo dele enrijeceu. Os olhos acompanharam detalhes que ninguém mais parecia notar. Não era curiosidade. Era leitura de cenário. Era alguém avaliando riscos. O contraste ali era cruel. De um lado, taças tilintando, risos altos, música elegante. Do outro, um homem tratado como invisível, mas que parecia enxergar mais do que todos. A indignação silenciosa crescia, não como revolta aberta, mas como tensão acumulada. Algo naquela expulsão não era apenas injusto, estava fora de lugar. E enquanto o clube seguia sua noite de luxo e arrogância, o catador sentiu aquela velha sensação voltar, avisando que aquela humilhação pública estava ligada a algo muito maior, que ainda não tinha mostrado o rosto. Ele não sabia ainda como nem quando, mas tinha certeza de que aquele sinal, aquelas presenças deslocadas e aquela reação exagerada do dono não eram coincidência. E que muito em breve alguém precisaria agir antes que fosse tarde demais ali dentro mesmo. Essa amizade começou de um jeito que ninguém ali consideraria aceitável. Não foi planejada, nem anunciada, nem autorizada por sobrenomes importantes. Ela nasceu em conversas curtas, trocadas nos fins de tarde, quando o movimento diminuía e o clube ainda parecia distante. A jovem costumava sair pelos fundos para respirar, cansada de um mundo onde tudo vinha pronto e decidido. Foi ali que ela notou o catador pela primeira vez, sentado com calma, organizando o pouco que recolhia. No início, ela falou por educação. Ele respondeu com respeito, nada além disso. Só que aos poucos, aquelas trocas rápidas viraram rotina. Ela descobriu que ele ouvia de verdade. Ele percebeu que ela fazia perguntas que ninguém fazia. Nunca falaram de dinheiro. Nunca falaram de status. Ela não disse quem era. E ele não perguntou. Existia uma liberdade estranha naquele silêncio. O que tornava aquela amizade impossível era exatamente isso. Duas vidas que não deveriam se cruzar estavam se reconhecendo. Enquanto dentro do clube tudo era aparência, do lado de fora havia conversa sincera. Ela ria de coisas simples. Ele oferecia conselhos que pareciam vir de alguém que já tinha visto demais. A pobreza extrema dele não gerava pena nela. E a riqueza invisível dela não despertava interesse nele. Com o tempo, a jovem passou a confiar naquele homem mais do que em muitos ao redor. Contava frustrações, medos, a sensação constante de ser observada e controlada. Ele escutava com atenção, sem tentar consertar nada. Às vezes respondia com frases curtas, diretas, como quem sabe o peso das escolhas. Aquilo criava um vínculo silencioso, forte demais para ser percebido por quem vivia cercado de luxo e arrogância. Naquela noite, enquanto a humilhação ainda reverberava, a memória desses encontros voltou inteira. Ela entendeu o porquê que a cena doeu tanto. Não era apenas injustiça social, era alguém ferindo alguém que, mesmo sem saber, já fazia parte da vida dela. Quando o pai apareceu e confirmou a expulsão, algo se rompeu por dentro. Ela viu ali um abismo entre o homem autoritário que comandava o clube e o homem calmo que a tratava como igual. O catador também lembrou dela ao se afastar. Pensou na ingenuidade com que ela falava do mundo, sem saber que ele conhecia muito bem seus perigos. Pensou se ela estava segura ali dentro. A amizade que não devia existir agora parecia perigosa, porque quando mundos opostos se tocam,
ninguém sai ileso. Enquanto a música seguia abafando tensões, ele começou a se perguntar se aquela jovem fazia parte do que estava prestes a acontecer, ou se precisaria ser protegida quando tudo finalmente se revelasse. E a sensação de alerta crescia lenta, misturada à lembrança de códigos antigos, sinais discretos e promessas quebradas. Ele sentiu que aquela conexão improvável seria testada em breve porque certas amizades surgem para revelar verdades, expor perigos ocultos e forçar decisões difíceis, especialmente quando o passado decide bater à porta, exigindo atenção, coragem e silêncio absoluto antes que alguém perceba que nada ali estava realmente sob. Desde o momento em que o catador se afastou da porta principal, algo passou a incomodá-lo de um jeito que não era apenas intuição, era memória. O tipo de alerta que não vem do medo, mas da experiência. Enquanto o clube seguia com sua música elegante e suas luzes, ele começou a observar detalhes que ninguém mais parecia notar. Porque quem vive à margem aprende a enxergar o que os outros ignoram. Os homens que haviam chegado não se misturavam, andavam juntos, mantinham distância dos convidados comuns e falavam pouco. As credenciais penduradas no peito pareciam oficiais demais para um evento social. Não eram funcionários do clube, mas também não agiam como clientes. O jeito como tocavam discretamente o ponto no ouvido, a forma como varriam o ambiente com o olhar, tudo aquilo não combinava com festa, luxo e celebração. O catador diminuiu o passo. Fingiu ajeitar o saco de recicláveis, mas manteve os olhos atentos. Um deles passou perto o suficiente para que ele visse um detalhe específico no pulso, quase escondido sob o relógio caro. Uma marca antiga, mal disfarçada, que não se apaga com o tempo. Aquilo fez seu estômago revirar. Não era algo que se aprende em livro nem se reconhece por acaso. Era um sinal usado em operações que oficialmente nunca existiram. Dentro do clube, a jovem sentiu um desconforto estranho, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Ela não sabia explicar, mas começou a reparar em movimentos fora do ritmo, conversas interrompidas, seguranças tensos demais. A expulsão do catador ainda ecoava na sua cabeça, misturada a uma sensação crescente de que algo estava errado. Ela procurou o pai com o olhar, mas ele estava ocupado demais exibindo controle para perceber qualquer ameaça real. Do lado do fora, o catador recuou alguns passos e encostou na parede, tentando organizar os pensamentos. Ele lembrava daquele símbolo, daquela postura, daquela forma silenciosa de ocupar espaço. Lembrava também do motivo pelo qual havia sido afastado, do silêncio imposto, do abandono que veio depois. Aquilo não era coincidência. Não naquela noite. Não naquele lugar. O contraste era quase cruel. Enquanto taças brindavam e risadas ecoavam, um perigo discreto se infiltrava entre os convidados. E a única pessoa que parecia compreender isso era justamente quem tinha sido tratado como indesejável minutos antes. O detalhe que não combinava agora se multiplicava: olhares trocados, posições estratégicas, saídas sendo discretamente bloqueadas. Algo estava sendo preparado. E não era para proteger ninguém. O catador respirou fundo, sentindo o peso de decisões antigas voltar aos ombros. Ele poderia simplesmente ir embora como um mandarã. Poderia fingir que não viu nada. Mas o sinal no pulso, a movimentação coordenada e a presença daquela jovem lá dentro tornavam impossível ignorar. O passado que ele tentou enterrar vivendo no anonimato estava se apresentando de novo, exigindo atenção imediata. E enquanto o clube seguia sua falsa normalidade, ele percebeu que o tempo estava se encurtando, porque quando certos sinais aparecem, o próximo passo costuma ser rápido, silencioso e irreversível. A descoberta veio de forma dura, quase cruel, como se alguém tivesse arrancado o véu que ainda mantinha tudo sob controle. Enquanto o catador permanecia atento do lado de fora, tentando decidir até onde iria, a jovem finalmente soube quem ele era aos olhos do mundo que a cercava. Uma conversa atravessada, dita sem cuidado por alguém do círculo do pai, revelou que aquele homem simples com quem ela dividia palavras sinceras era visto apenas como um problema recorrente. Alguém que sempre aparecia por ali e que precisava ser afastado de vez para não manchar a imagem do clube. Aquelas palavras doeram mais do que ela esperava. Não porque fossem novas, mas porque confirmavam algo que ela se recusava a aceitar. A amizade que tinha construído não existia para mais ninguém. Pior, era considerado uma ameaça à ordem perfeita daquele lugar. A pobreza extrema dele não era vista como condição humana, mas como falha moral. E o fato de ela ter se aproximado era tratado quase como uma traição silenciosa. Do lado do fora, o catador também sentiu o golpe. Um dos seguranças, acreditando que ele já estivesse longe o suficiente, comentou com outro que gente assim nunca muda e que expulselou era só questão de tempo. A frase caiu como um peso antigo, não pela ofensa em si, mas pela certeza de que, não importava o que tivesse sido ou feito no passado, ele sempre seria reduzido à aparência atual. O anonimato que escolheu para sobreviver agora se tornava uma prisão.
A quebra emocional aconteceu ali, dos dois lados. Ela percebeu que o pai jamais aceitaria aquela conexão improvável. Ele entendeu que jamais seria visto como alguém capaz de proteger, alertar ou salvar quem o desprezava. O contraste entre humildade e arrogância se tornou ainda mais evidente. Dentro do clube, discursos sobre segurança e exclusividade eram repetidos como mantras vazios. Fora dele, alguém que realmente entendia o perigo era mantido à margem. A jovem sentiu um impulso de ir até ele, de pedir desculpas por algo que não tinha causado, mas que agora carregava junto. Ao mesmo tempo, o catador se afastou mais alguns passos, lutando contra a vontade de desaparecer de vez. O sinal no pulso daquele homem continuava queimando em sua mente, misturado à certeza de que, se algo acontecesse, ninguém ali estaria preparado. Essa descoberta não trouxe respostas, apenas peso. A amizade que não devia existir agora se transformava em risco real. O desprezo explícito, a humilhação pública e o perigo oculto se cruzavam no mesmo ponto. E enquanto o clube seguia funcionando como se nada estivesse fora do lugar, ambos entenderam, cada um à sua maneira, que aquela noite estava prestes a cobrar um preço alto, especialmente de quem foi ensinado a ficar em silêncio quando deveria agir. Algo mudou no ar no exato momento em que novos carros chegaram ao clube. Não foi barulho, nem alarde. Foi uma mudança quase invisível, percebida apenas por quem já viveu situações em que o perigo entra sorrindo. O catador sentiu antes de ver. O corpo reagiu primeiro, os ombros ficaram tensos, a respiração mais curta, como se o passado tivesse voltado sem pedir licença. Os veículos não eram extravagantes, o que por si só já destoava do luxo exibido ali. Eram discretos demais, escuros demais, silenciosos demais. Os homens que desceram não demonstravam pressa, mas também não pareciam convidados. Caminhavam com objetivo, ocupando posições sem se olhar muito, como se cada passo já tivesse sido ensaiado. A música continuava tocando, mas o clima havia mudado. Dentro do clube, a jovem sentiu um arrepio súbito. As conversas perderam naturalidade. Os risos ficaram forçados. Seguranças começaram a circular com mais frequência, tocando discretamente os comunicadores. O pai dela não percebeu-o, ocupado demais cumprimentando pessoas importantes, confiante de que nada poderia ameaçar aquele espaço que ele acreditava controlar completamente. Do lado do fora, o catador observava tudo com atenção crescente. Ele reconhecia aquele tipo de chegada. Não era proteção, era infiltração. Não era rotina, era preparação. Um dos homens cruzou o portão e passou perto o suficiente para que o catador visse novamente o símbolo. Agora mais claro, marcado na pele como um lembrete permanente, aquilo confirmou o que ele temia. A tensão crescia de forma silenciosa como uma corrente subterrânea. Garçons diminuíram o ritmo, convidados começaram a se agrupar sem perceber, e algumas saídas secundárias foram ocupadas por homens que não usavam uniforme. O contraste entre a aparência de festa e a realidade que se armava era perturbador. Luxo por fora, ameaça por dentro. A jovem procurou o olhar do catador instintivamente, mas ele já não estava mais visível da porta principal. Isso aumentou sua inquietação. Ela sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que ninguém ali parecia preparado para enfrentar. O conforto que sempre a protegeu agora parecia frágil demais. Enquanto isso, o catador tomou uma decisão silenciosa. Ele sabia que se estivesse errado, pagaria o preço sozinho. Mas se tivesse certo, o tempo estava acabando. Aquela chegada não era coincidência. E a humilhação que sofrera minutos antes agora parecia parte de algo maior, quase como um teste. O passado que ele tentou esquecer se impunha novamente, exigindo ação, mesmo que ninguém estivesse disposto a ouvi-lo, porque quando o ar muda daquele jeito, não é aviso, é contagem regressiva. E os próximos minutos definiriam quem sairia ileso daquele lugar que ainda fingia normalidade absoluta enquanto decisões eram tomadas nos bastidores. Alianças silenciosas se formavam sem serem percebidas, e a sensação de controle começava a escorrer pelas mãos erradas, criando um silêncio pesado, denso, difícil de ignorar que se espalhava pelos corredores, pelos olhares, pelos gestos, preparando o terreno para uma reação inesperada porque alguém ali fora subestimado, alguém que sabia ler sinais, antecipar movimentos e agir quando todos ainda duvidavam. Ele parou no meio do corredor lateral quando viu algo que ninguém mais notou. Para os outros, era apenas um gesto banal, quase invisível, perdido na movimentação elegante do clube. Para ele, era um aviso antigo, aprendido da pior forma possível. Um dos homens recém-chegados passou a mão pelo relógio e pressionou levemente a lateral da pulseira. 2 vezes, com uma pausa exata entre os toques. Não era nervosismo. O coração do catador acelerou, mas o rosto permaneceu imóvel. Aquele sinal não aparecia há anos, e só quem já esteve do outro lado entenderia o que significava. Não era ameaça imediata. Era preparação. Era a confirmação silenciosa de que algo estava sendo armado enquanto todos brindavam, riam e acreditavam estar seguros. Ele sentiu o peso do passado pressionando o peito.
trazendo lembranças que ainda doíam. Enquanto isso, dentro do salão principal, a jovem percebeu que ele havia mudado. Não foi um movimento brusco nem uma expressão exagerada, foi a forma como ele parou de observar pessoas e passou a observar espaços. Saídas, colunas, ângulos mortos, o olhar de quem calcula não por medo, mas por sobrevivência. Aquilo a deixou inquieta, mesmo sem entender exatamente o porquê. O homem que fez o sinal se posicionou perto de uma mesa estratégica, fingindo conversar com alguém importante. Outro se aproximou da área externa, bloqueando discretamente um dos acessos. Para os convidados, nada parecia fora do lugar. Para o catador, o quebra-cabeça começava a se encaixar rápido demais. Ele sabia que aquele tipo de movimento precedia decisões irreversíveis. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Sabia que não podia agir impulsivamente. O erro de antes fora exatamente esse. Agora, cada segundo precisava ser usado com inteligência. Ele olhou em direção ao palco, depois para o bar, e por fim para a escada que levava aos escritórios superiores. Tudo indicava que o alvo não era o dinheiro, nem os convidados. Era alguém específico. A jovem sentiu um aperto no estômago sem explicação lógica. O ambiente parecia o mesmo, mas algo estava errado, como se a alegria tivesse sido encenada apenas para distrair. Ela tentou falar com o pai, mas ele estava cercado, sorrindo, alheio a qualquer risco. O catador percebeu isso também e entendeu que o tempo estava mais curto do que imaginava. Ele precisava escolher rápido entre se manter invisível ou quebrar o papel que o mundo havia imposto a ele. Aquele sinal reconhecido não lhe oferecia dúvidas, apenas opções difíceis. O passado o havia treinado para momentos assim, mesmo que ele tivesse tentado enterrar essa parte da vida. Enquanto ele dava o primeiro passo em direção a uma decisão silenciosa, outro sinal surgia do outro lado do salão confirmando que o jogo já tinha começado, que as peças estavam se movendo e que a primeira virada não seria percebida por quem acreditava estar no controle absoluto de tudo naquela noite longa silenciosa carregada de presságios, onde escolhas discretas mudariam destinos, reputações, alianças e verdades escondidas por anos, sem retorno possível. Ele começou a juntar as peças sem fazer barulho. Não era uma revelação clara. Era fragmentada como flashes que só faziam sentido para quem já tinha vivido aquilo. O catador percebeu que o homem do relógio não estava sozinho. Cada sorriso trocado, cada brinde levantado escondia micro-gestos ensaiados. Um leve toque no bolso interno do paletó, um olhar rápido para a saída de serviço, uma mudança sutil de posição quando alguém específico passava por perto. Tudo isso formava um desenho perigoso. A jovem sentiu que algo estava prestes a acontecer quando a música pareceu alta demais, como se estivesse tentando abafar o silêncio que se formava entre certas pessoas. Ela cruzou o olhar com o catador por um segundo, e naquele instante entendeu que ele sabia de algo que ela ainda não conseguia nomear. Não houve palavras, apenas um acordo invisível feito de medo e confiança improvisada. Ele se aproximou de uma mesa lateral fingindo recolher copos vazios, mas os ouvidos estavam atentos. Fragmentos de frases escapavam entre risos forçados. Datas, nomes incompletos, um valor sussurrado com desprezo. Não era um golpe simples. Era um acerto antigo, travestido de celebração. O clube de luxo não era o cenário por acaso. Era a vitrine perfeita para que ninguém desconfiasse do que estava sendo decidido ali. O passado voltou com força quando ele reconheceu outro detalhe. O homem próximo à escada usava o mesmo tipo de sapato que ele já tinha visto em operações sujas, discretas, onde nada podia dar errado. A sola reforçada, o jeito de pisar calculando distância. Aquilo confirmou o que ele temia. Alguém sairia dali sem escolha. E não seria por vontade própria. A jovem tentou se mover, mas foi sutilmente bloqueada por um convidado que sorria demais. Não foi agressivo, foi educado. O tipo de educação que aprisiona sem levantar suspeita. O catador viu isso e sentiu a urgência subir pela garganta. Ele não tinha todas as respostas. Apenas partes desconfortáveis da verdade, espalhadas pelo salão como cacos de vidro invisíveis. Cada fragmento apontava para a mesma direção, mas ainda faltava a peça central. Quem era o verdadeiro alvo? Ele observou o anfitrião, depois os convidados mais influentes, e por fim percebeu algo ainda mais perturbador. O plano não dependia de um único rosto, mas de uma reação em cadeia. Bastava um movimento errado para tudo desmoronar. O clima ficou pesado sem que ninguém anunciasse. Risadas continuavam. Taças se chocavam, mas a tensão já tinha se infiltrado no ar. O catador entendeu que a revelação não viria em forma de confissão, e sim de consequência. Enquanto ele tentava decidir qual fragmento usar primeiro para impedir o pior, um novo gesto surgiu perto do palco, silencioso, definitivo, indicando que o tempo de apenas observar estava acabando rápido demais enquanto os olhares se cruzavam. Alianças invisíveis se formavam, decisões eram aceleradas,
e cada segundo perdido aumentava o risco, empurrando todos para um ponto sem retorno, onde qualquer passo seguinte teria peso irreversível sob pressão silenciosa e expectativas ocultas. O primeiro a sentir o chão ceder não foi o catador, foi o dono do clube, o homem que sempre entrou naquele salão com a cabeça erguida, acostumado a ser obedecido sem questionamento. Começou a perceber que algo tinha escapado do seu controle. Não foi um grito nem uma cena escancarada. Foi o silêncio estranho que se formou quando certas conversas cessaram de repente e alguns convidados passaram a evitar seu olhar. Ele ainda não sabia exatamente o porquê, mas o orgulho, aquele orgulho sólido de quem manda, começou a rachar por dentro. A tensão virou medo quando ele notou a movimentação coordenada perto das saídas. Não era a segurança do clube, não era a rotina. Eram gestos firmes, precisos, que não pediam permissão. O anfitrião tentou impor autoridade, chamou um gerente, exigiu explicações, mas sua voz já não tinha o mesmo peso. Pela primeira vez, ninguém correu imediatamente para resolver. O poder dele estava sendo ignorado, e isso doeu mais do que qualquer ofensa pública. O olhar dele então encontrou o catador. Aquele mesmo homem que ele tinha humilhado sem pensar duas vezes, tratado como invisível, estava agora em uma posição diferente. Não de superioridade, mas de clareza. O catador não parecia confuso, nem assustado. Parecia atento e presente, como alguém que entende o que está acontecendo enquanto os outros ainda fingem normalidade. Esse contraste foi brutal. O dono do clube sentiu o estômago revirar ao perceber que o desprezo dele tinha sido direcionado. A única pessoa ali que realmente sabia o que fazer. A jovem se aproximou do pai, o rosto pálido, os olhos cheios de perguntas. Ele tentou protegê-la com palavras duras, mas já não convencia nem a si mesmo. Quando ela sussurrou que confiava no catador, que ele tinha avisado sem alarmar, que tinha tentado evitar o pior, algo se quebrou de vez dentro dele. Não era só medo do escândalo, era vergonha tardia, a consciência de que o orgulho tinha falado mais alto do que o discernimento. Ele lembrou da humilhação na porta, do tom frio, do gesto de desprezo. Tudo voltou com força, agora sob uma luz cruel. A queda do orgulho não foi elegante. Foi interna, silenciosa, pesada, um reconhecimento que ninguém aplaude, mas que muda tudo. Ele entendeu que riqueza, status e nome não tinham servido para protegê-lo naquele momento crítico. Quem fez diferença foi alguém que ele fez questão de diminuir. Enquanto o salão seguia tenso, com decisões sendo tomadas longe do alcance dele, o dono do clube percebeu que não tinha mais o controle da narrativa. Pela primeira vez, precisava ouvir em vez de ordenar, precisava observar em vez de julgar. E o mais difícil, precisava admitir, nem que fosse só para si mesmo, que tinha errado profundamente, justamente com quem poderia ter sido um aliado desde o início. Enquanto o cenário continuava se movendo rápido demais, exigindo escolhas imediatas, deixando claro que o reconhecimento vinha tarde, mas ainda podia custar menos do que insistir no erro por mais alguns minutos. Quando tudo finalmente desacelerou, não houve aplausos, sirenes, nem discursos heróicos. Houve apenas um silêncio pesado, daqueles que fazem a gente ouvir o próprio coração. O catador permaneceu parado por alguns segundos, observando o salão, que antes o havia rejeitado. Ele não parecia orgulhoso, nem ressentido, parecia cansado. Cansado de ser visto apenas como aquilo que as pessoas escolhem enxergar. A intervenção tinha evitado o pior, mas o preço emocional vinha agora, cobrando em forma de lembranças antigas e decisões que precisavam ser tomadas sem plateia. O dono do clube se aproximou com passos inseguros. A postura era outra, o tom mais baixo. Não havia mais espaço para arrogância quando a verdade tinha se imposto de forma tão clara. Ele falou em reconhecimento, em gratidão, em compensação. Falou de dinheiro, de posição, de um lugar de destaque naquele mesmo clube que antes fechara a porta. Para muitos, aquilo soaria como justiça tardia. Para o catador, soava como repetição de um ciclo que ele conhecia bem demais. Ser valorizado só depois de provar algo extraordinário. A filha observava em silêncio, dividida entre o alívio e a culpa. Ela entendia, talvez pela primeira vez, o peso das diferenças sociais que sempre existiram ao redor dela, sem nunca toquelar do verdade. O catador olhou para ela com carinho, não com pena. A amizade que tinham construído era real justamente porque não carregava interesse, status ou barganha. Era simples, humana. E era isso que estava em jogo agora. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que não queria cargos, homenagens nem privilégios. Disse que o reconhecimento mais importante já tinha acontecido, mesmo que poucos percebessem. Ele tinha escolhido agir quando poderia ter ido embora. Tinha escolhido proteger pessoas que nunca o protegeram. E agora escolhia algo ainda mais difícil: continuar anônimo. Não por humildade forçada, mas por coerência com quem ele era quando ninguém estava olhando. O dono do clube sentiu o golpe final no orgulho. Não havia como comprar aquela escolha. Não havia como transformar aquele homem em vitrine de redenção social. Tudo o que restava era aceitar a lição. Entender que dignidade não se concede, se reconhece.
que respeito não nasce do poder, mas da capacidade de enxergar o outro antes da tragédia ensinar a força. Naquele instante ficou claro que algumas vitórias não pedem testemunhas. Elas acontecem por dentro, moldando silenciosamente a forma como alguém caminha, fala e decide a partir dali. São conquistas invisíveis, mas profundas, que definem quem a pessoa é quando ninguém mais está observando nada. O catador saiu do local do mesmo jeito que chegou, sem escolta, sem destaque, misturando-se a cidade que sempre o ignorou. Mas algo tinha mudado, não no mundo inteiro. Talvez nem naquele clube. Tinha mudado dentro de quem presenciou. Dentro da jovem que nunca mais veria as pessoas da mesma forma. Dentro do Poi, que carregaria aquela cena como um espelho incômodo. E quem sabe, dentro de quem escuta essa história agora, reconhecendo quantas vezes julgou rápido demais, descartou alguém cedo demais. Essa não é apenas uma história sobre humilhação e reviravolta. É sobre escolhas silenciosas, sobre caráter revelado longe dos holofotes, sobre sinais que só quem viveu o invisível aprende a reconhecer. Se essa mensagem tocou você em algum nível, escreva nos comentários uma palavra que represente o que ficou dessa história, como respeito, dignidade ou consciência. E se quiser continuar ouvindo histórias que revelam o que muita gente prefere ignorar, acompanhe o canal, porque sempre existe mais por trás daquilo que os olhos veem. Se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você em algum nível. E quando algo toca a gente por dentro, não é por acaso. Então, se essa mensagem falou com o seu coração, se inscreva agora no canal. Esse espaço é feito para quem sente, reflete e enxerga além da aparência menos, e você faz parte disso. Agora eu quero saber de você. Comente, eu recebo se essa história trouxe um aprendizado, um alerta ou uma confirmação que você precisava hoje. Escreva também de qual cidade você está assistindo, porque é incrível ver até onde essas histórias chegam. E aproveita para me contar nos comentários qual tema você quer ver no próximo vídeo. Sua sugestão pode virar a próxima história que vai tocar milhares de pessoas. Não esqueça de deixar o like. Isso parece simples, mas ajuda muito o canal a continuar levando mensagens como essa para mais pessoas que precisam ouvir. E antes de sair, assista o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela agora. Ele se conecta diretamente com essa história e pode te surpreender ainda mais. Segredos em voz alta, a menos porque algumas verdades precisam ser ditas. MVAs Alta